Bom dia, meus irmãos, boa semana. Vamos à nossa leitura. Segunda Reis, capítulo 19. Fala a respeito do rei Ezequias. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Ele está falando a respeito do da forma como que o, o Rabsaque, né, que é o rei da Assíria, estava zombando dele e zombando de Deus. E então Ezequias aqui rasga suas vestes, né? Era uma atitude bem característica dos judeus naquela época, quando eles se sentiam muito trajados, muito humilhados. Era uma atitude de demonstrar que eles estavam completamente consternados com aquilo, era uma tragédia, aquilo era uma tragédia. Então eles rasgavam as suas vestes, vestiam às vezes roupa com pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, alguns puxavam os cabelos, mas principalmente essa questão de rasgar as vestes era bem característica. Então ele faz isso e verso 2 envia Eliaquim, que é o mordomo, e Sebna, que é o escrivão, e os anciãos da cidade, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías. Então eles vão até o profeta Isaías e Isaías manda dizer o seguinte, verso 6: Fala isso ao Senhor, vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste. E aí, nós temos aqui Ezequias orando ao Senhor, verso 15, ele ora perante Deus, né? Verso 19, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Então, Ezequias está clamando a Deus por livramento. Verso 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste, acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Então Deus está ouvindo. Verso 32, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, etc. Verso 34, porque eu defenderei essa cidade. Então é o próprio Deus quem está dizendo que vai defender a cidade. Verso 35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Então veja, de uma forma miraculosa, o anjo do Senhor vai até o exército inimigo e mata 185.000 soldados. Verso 36, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Seu exército foi derrotado, ele foge e os próprios filhos o matam. Capítulo de número 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Acho interessante essa expressão, Deus mandando colocar a casa em ordem porque vai morrer. E nós temos que aprender e tirar a lição de tudo, né, gente?
A pergunta que eu faço é o seguinte: sua casa está em ordem? Sua vida está em ordem? Sim, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. E se Deus nos chamar? Se nossa hora chegar? Eu, às vezes, percebo gente que deixa outros em dificuldade, mesmo em vida, coloca a família em dificuldade, não só apenas em questão financeira, mas em questão de testemunho, de moral. Ah, e muitos que deixam a família com dificuldade quando morrem. Então, seja uma pessoa organizada, põe ordem na sua casa, tá bom? Pois bem, então esse foi o aviso de Deus. Verso 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias realmente, até esse momento, tinha sido um rei excelente, exemplar, melhor do que todos os outros que passaram antes dele. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia. Então acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus ouve a oração e responde, dando a ele mais 15 anos de vida. Mas esse tempo não foi bom para Ezequias. Ezequias tinha sido até aquele momento um rei exemplar, mas esses próximos 15 anos foram desastrosos. E isso nos faz pensar, né? O tempo de Deus sempre será perfeito. A vontade de Deus sempre será melhor que a nossa. Por isso que Jesus fala: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que sempre a vontade do Pai era melhor. E nós precisamos aprender isso também. O tempo de Deus, a vontade de Deus sempre será melhor que a nossa. Ezequias pede mais tempo e Deus concede. Verso 12: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Esse foi o erro dele. Ele gostou ali da bajulação, do presente que foi enviado a ele, daquela comitiva que veio saudá-lo, e em resposta a isso, ele vai e mostra tudo para aqueles representantes do rei da Babilônia, né? O profeta vai falar com ele, Isaías, né? Ó, quem é que teve aí? Ah, foi pessoal tal. E o que que você mostrou para eles? Aí eu mostrei tudo. E aí Deus fala, ouve a palavra do Senhor, verso 17: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Então, isso por conta da vaidade dele, da displicência dele
em relação ao seu reino. Ele era o rei, ele tinha que proteger o seu reino, não ficar mostrando aos inimigos. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com quem chega com conversinha e vai se aproximando, coisa e tal. Nós temos que sempre pedir a Deus discernimento, porque muitas pessoas podem se aproximar com intenções más ou vir a fazer o mal, nos desviar, nos levar ou nos afastar do Senhor. Eu, como pastor, já vi muitos exemplos de pessoa firme na igreja e que começa a se envolver com má companhia e quando vê, já não vai na igreja mais. Tem um versículo lá no Novo Testamento, não lembro exatamente se é Coríntios, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado. Capítulo de número 21, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Veja, Manassés é filho de Ezequias, então nós temos um outro problema aqui. Ezequias, durante aqueles 15 anos, ele teve filho, né, Manassés está com 12 anos, então foi 15 menos 12, 3 anos depois, ele teve esse filho, Manassés, e ele não ensinou esse filho as coisas de Deus. Porque o Manassés, depois que Ezequias morre, ele assume o trono e faz o que era mal perante o Senhor. O pai não ensinou o filho. Então Ezequias cometeu o erro de abrir a casa para os inimigos e o erro de não preparar o seu filho para o futuro. Quando Deus fala, olha, põe em ordem a tua casa porque vai morrer, aí o cara ganha mais 15 anos e ele não prepara o filho para assumir depois. Que erro grave. Bom, seguindo aqui, verso 10, então o Senhor falou, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá. Depois nós temos a morte de Manassés e entra em cena Amon. Verso 19, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitas lições para aprender aqui, né? Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Nós pedimos misericórdia, que o Senhor nos abençoe, nos dê a sensibilidade de perceber o tempo e a vontade do Senhor e que possamos fazer tudo conforme o Senhor deseja, Pai. Obedecer o Senhor é melhor do que a vida, Pai. Bendito seja o teu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.